Ele vem acreditando em função, gente, tá, do que vem sendo apresentado nas últimas pesquisas. Isso aí é um levantamento, tá, que foi feito, sim, pela, vamos dizer assim, medindo a intenção, pela preferência entre Bolsonaro e Lula nos estados brasileiros. Então, ali em vermelho a gente tem os estados que teriam preferência por Lula, em azul os estados que teriam preferência por Bolsonaro, e em cinza aqueles estados que teriam no momento uma indefinição. Então, a gente tem que pensar não só no tamanho do Brasil, mas também em termos de densidade eleitoral, né? A gente sabe que, por exemplo, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e vem sendo disputado palmo a palmo, assim como o Rio de Janeiro. Ou seja, olhando esses estados e vendo que ainda não dá para dizer quem vence nesses estados, a gente já sabe que não tem como ser uma eleição simples. Minas Gerais, que é um outro grande colégio eleitoral, está aparecendo ali em vermelho, mas a gente sabe que isso também não é muito claro, da mesma maneira que o Rio Grande do Sul está aparecendo ali em cinza, e também sabemos que, olhando, parece que Bolsonaro tem mais intenção de votos aqui no estado. Aí a gente sabe onde o Bolsonaro é muito forte, né? Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Ele ganha disparado. Em Goiás, provavelmente também seja um caso parecido com o do Rio Grande do Sul, né? E aí sim, no Nordeste há uma hegemonia do Lula e do PT, e no Norte, embora o Lula e o PT aparentemente vençam, né, em mais locais, a coisa também não é de vida fácil para o petista. E por que eu estou começando a falar da questão das pesquisas? Porque na quarta-feira, por exemplo, eu falei da pesquisa do Datapoder que dava a menor diferença até então entre Lula e Bolsonaro, mostrando uma queda nas intenções de voto do petista. Eu, inclusive, comentei na quarta-feira que acredito que a indicação de Geraldo Alckmin para vice também tem alguma influência nesse resultado. Por quê? Porque mantém uma mídia negativa nas mídias sociais, sobretudo entre os mais jovens, que não conseguem compreender muito bem a escolha pelo Alckmin, e isso vem mobilizando uma pauta negativa para o PT. Outra questão é a própria memória da pandemia, que vai ficando para trás, em função do avanço da vacinação, que acontece apesar do Bolsonaro. Então, mesmo que o Bolsonaro tenha boicotado de todas as formas a vacinação, ela aconteceu. E ela acontecendo, todo o horror produzido pela pandemia vai ficando para trás, e isso também vai perdendo impacto. Outro fator que eu apontei é a ausência das manifestações de rua e a despolitização. A despolitização sempre vai enfraquecer o Lula. Por quê? Eu acabei de dizer que o que faz o Lula resiliente é ele ser visto pela classe trabalhadora, pelo conjunto maior da classe trabalhadora, como antagonista a esse processo que o Brasil está passando. Então, cada vez que ele deixa essa percepção de ser o antagonista a esse processo mais turva, por exemplo, quando ele faz um discurso titubeante em relação ao campo econômico, ele começa a deixar turva essa imagem de ser o antagonista a esse processo. Isso o prejudica. A leitura que eu faço é que, no momento, o Lula ganha se mostrando mais antagonista a todos esses valores, a todo este projeto que é representado por isso que está aí, que foi aplicado desde 2016. Então vejam, caminhar para o centro com a indicação do Alckmin é tornar mais turva essa antagonização, vamos dizer assim. E isso, no meu entendimento, prejudica. E isso estaria, a princípio, justificando a redução da diferença nas pesquisas entre o Lula e o Bolsonaro. Acontece que saiu também uma outra pesquisa do Instituto Census que dá, inclusive, possivelmente a vitória para o Lula ainda em primeiro turno.
E aí as pessoas ficam assim, mas como que nós vamos ter tanta diferença entre as duas pesquisas? E eu mesmo disse lá na parte das perguntas da última live, quando me disseram, olha, saiu agora a pesquisa da Census dando vitória para o Lula no primeiro turno, ou seja, contradizendo a pesquisa lá do Datapoder que dá essa menor diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Aí eu disse, bom, se isso está acontecendo, alguma das duas está errada. A questão é que depois eu fui botar o olho com um pouco mais de calma nisso e eu descobri que há uma diferença fundamental entre as duas pesquisas quanto à metodologia. A pesquisa da Sense é feita presencialmente e a da Datapoder é por ligação. Aí pode acontecer, vejam bem, pode acontecer, eu não estou dizendo qual das duas é mais confiável, eu particularmente tendo a acreditar mais no resultado da Sense em função da sua metodologia. Mas eu acredito que não necessariamente exista má fé nos dados da pesquisa do Datapoder. Por quê? Porque há um fenômeno, e isso já foi demonstrado muitas vezes, onde as pessoas, quando entrevistadas presencialmente, não dão as mesmas respostas quando indagadas por telefone. O voto em Bolsonaro, por exemplo, pode ser um voto envergonhado. Isso apareceu, por exemplo, lá na campanha do Trump, quando o Trump venceu a primeira vez nos Estados Unidos, onde as pesquisas davam um resultado e quando os votos foram contados, o resultado foi outro. O Bolsonaro, ele escandaliza muita gente dentro daquilo que é o aceitável moralmente pelo senso comum. Acontece que há uma parte mais conservadora do eleitorado que, embora não assuma publicamente posturas como a do Bolsonaro, porque podem eventualmente receber sanções públicas nos seus círculos sociais, em particular concordam com essas posturas e podem sim votar em Bolsonaro. De modo que nós temos sim que prestar atenção nos dados da pesquisa do Datapoder. Mesmo que talvez a diferença não seja tão pequena, há sim um viés, há sim uma situação onde o Lula não se beneficia por essa caminhada ao centro, talvez tenha sido precipitada essa caminhada ao centro, porque isso pode ser uma estratégia do Lula pensando na administração, pensando em evitar uma organização da classe burguesa para tentar sacá-lo do poder. Pode ser uma estratégia de governo, mas antes de pensar numa estratégia de governo, é necessário vencer as eleições. E o que eu quero demonstrar hoje, mais uma vez, é que, primeiro, a estratégia de caminhada ao centro, sobretudo com a simbólica escolha do Geraldo Alckmin para vice, atrapalha o Lula, porque sai dessa polarização, que a mídia gosta de chamar de polarização, e que para mim é inevitável, e os números mostram isso, eu já vou falar sobre eles. Essa polarização é inevitável porque o que há hoje na classe trabalhadora é um Brasil que está aí, forjado a partir de 2016, um Brasil de alto desemprego, de precarização das relações de trabalho, e uma lembrança de um Brasil de quase pleno emprego, de crescimento, de melhores níveis de produção industrial, de ganho real do salário mínimo acima da inflação, de estabilidade, de concursos públicos, ou seja, isso é muito forte. Então, há um antagonismo na sociedade enquanto a projeto de Brasil. O projeto que está aí e o projeto que a classe trabalhadora quer, que é o projeto antagônico a esse. Quando o Lula se filia à imagem do cara que representa esse projeto antagônico, ele cresce. Quando ele caminha para o centro, por exemplo, Geraldo Alckmin foi golpista de primeira linha, ou seja, esteve na linha de frente daqueles que ajudaram a construir esse projeto que está aí. Isso turva a imagem. Mesmo que a gente possa defender pragmaticamente o acordo com Alckmin em função da eleição em São Paulo e até mesmo eventualmente por uma governabilidade, isso é altamente questionável, mas mesmo que a gente possa defender isso, nós não podemos, pelo menos no meu entendimento, acreditar que
há ganho eleitoral com o Alckmin, porque os números demonstram o contrário. Seria interessante o PSDB ter vindo. Para além do PSB, que já estava praticamente certo que viria, independentemente do Alckmin ou não. A questão é que é impossível o PSDB colar com o Lula. O PSDB, como a gente já vai ver, está ainda naquela da terceira via. Que, como eu quero sustentar aqui, não há espaço para a construção. O Alckmin saindo do PSDB, ele não traz o peso eleitoral do PSDB e vira apenas mais um político a turvar esta imagem de polarização do Lula em relação ao projeto que está aí. Porque não é só o Bolsonaro que tem que ser confrontado. É o Paulo Guedes, é o neoliberalismo. E isso tem que ficar bastante claro caminhando com o Alckmin, e isso fica menos claro e isso prejudica o Lula.